Olá pessoal, mais um vídeo no nosso canal e hoje aqui nós vamos comentar a respeito de ontem que entrou em vigor a Lei 14.441, que converteu a medida provisória 1113 de 2022 em lei. Ela virou essa lei. Então eu vou passar aqui para você aquilo que você precisa saber, você segurado, que depende do INSS nos casos de incapacidade laborativa que você precisa solicitar ali o auxílio doença, hoje chamado de benefício por incapacidade temporária. O que que acontece? Anteriormente, a gente até já fez um vídeo aqui, lá no começo da pandemia, foi dispensado por um certo período as perícias presenciais, fato em que foi feitas as perícias remotas, onde o segurado ou a empresa, né, ali para auxiliar ele, ou os profissionais ali de direito, faziam o envio da documentação médica através do site Meu INSS, para que os peritos, tá, médicos do INSS avaliassem a documentação médica e assim deferissem ou indeferissem o benefício por incapacidade temporária, tá? Nós já tínhamos feito aqui um vídeo a respeito disso, tá? Né, eu vou até deixar ele aqui na descrição para você poder se recordar dele, se você quiser ir lá verificar. O problema disso é o seguinte: quando é feita a lei, tá? Necessariamente nós temos que ter algo para poder complementar essa lei para dizer como que vai ser feito isso, tá? Até porque a medida provisória que foi colocada em vigor, que é a 1113, ela falava que o benefício ele poderia ser concedido ali sem a perícia, apenas pela perícia remota, pela avaliação documental, ok. Mas como que ia ser feito isso na prática? Acontece, pessoal, que nesse interim, né, nesse tempo que passou, nenhuma medida foi adotada para saber como que isso vai ser feito. Se você ver bem, eu vou te dar um exemplo aqui. Quando você vai solicitar o benefício por incapacidade temporária, ele dá ali alguns passos para que você consiga agendar essa perícia remota, tá? Ele diz ali que vai ser avaliado, faz um monte de pergunta relacionada ao atestado médico, relatório médico que é necessário ali, CRM do médico, data, se está assinado pelo próprio médico, qual que é a numeração da, da data do laudo, dia de descanso, tudo quanto é coisa necessária. Só que aí, ao final, quando você vai concluir, ele vai acabar dando ali para você a perícia presencial. Horas. Não faz sentido nesse nesse universo aqui que a lei está criando para poder facilitar, e um dos objetivos aqui é desafogar essa questão de 1,5 milhão de benefícios parados na Previdência para poder analisar, não faz sentido, porque isso vai acabar abarrotando. Se não tiver uma logística disso aqui para poder fazer o negócio acontecer, de nada vai adiantar. Veja bem, eu vou colocar na tela só para você entender. Ele acrescentou um parágrafo, tá? Esse parágrafo, ele já estava sendo acrescentado pela medida provisória, como ela foi convertida em lei, tornou-se definitivo. E diz o seguinte: o ato do ministro de Estado do Trabalho e Previdência, presta atenção nisso, ato do ministro de Estado do Trabalho e Previdência. Quer dizer, já depende do ato dele para poder fazer essa logística acontecer. Poderá estabelecer as condições de dispensa e emissão de parecer conclusivo da perícia federal quanto à incapacidade laboral, hipótese na qual a concessão do benefício de que trata este artigo será feito por meio de análise documental, incluído atestados ou laudos médicos realizados pelo INSS. Veja bem, a lei diz que pode ser feito, mas não diz como que tem que ser feito. Então, vai depender de ato do ministro. Esse é o que é o problema, tá? Então, assim, no Brasil há uma infelicidade de que às vezes as leis elas vêm vazias, não falam como que isso vai ser feito, e aí depende de outra medida legislativa chamada decreto, né? No caso aqui, eu acredito que seja por
atos normativos do próprio INSS para análise, tá? Que vão ser feitos ali para poder fazer com que isso seja feito de uma maneira sólida, porque não adianta nada você deixar a cargo, ainda do Ministério do Trabalho e Previdência, uma coisa que você discutiu já ali, já viu que é bom, mas não vai para frente por falta de condições ainda de como que isso vai ser feito. Relembrando, não adianta nada eu deixar a cargo do ministro algo, né, do Ministério aqui de Trabalho e Previdência, algo que já devia estar em prática, sendo que o próprio site do meu INSS, ele dá essa possibilidade para você fazer uma perícia remota, só que ele te agenda uma perícia presencial. Não sei se todo mundo aqui já pegou isso, mas aqui isso está sendo corriqueiro. No final das contas, você acaba tendo uma perícia presencial. Aí você fica naquela dúvida: em qual eu vou? Eu vou na perícia presencial ou eu deixo a cargo da perícia remota? Você fica numa insegurança, porque você já está doente, você está incapacitado, você não tem salário pago pela empresa. 16º dia em diante, a Previdência que paga. E ainda assim, você ficar a cargo dessa dúvida é complicadíssimo demais, tá? Então, eu acredito, como advogado, que não vai demorar muito para vir esse ato. Mas se já veio há 120 dias atrás, por conta da medida provisória, isso deveria ter sido colocado em prática há muito tempo, tá? E quem sofre, na verdade, é o próprio trabalhador, tá? Pessoal, quem tiver aí esses problemas, coloca aqui no comentário para a gente saber como é que tá essa questão. Se você está pedindo o benefício por incapacidade temporária e está acontecendo esta ocasião de ser agendada uma perícia presencial ao invés de remota. Coloca aqui nos comentários. A gente fica muito grato pela sua participação aqui, pelos seus comentários, pela sua inscrição. Deixa aí seu gostei, isso ajuda muito a gente. E siga a gente lá no Instagram, tá bom? Grande abraço e até a próxima.